Sim, meus irmãos, nós vamos voltar ao tema da força e da fraqueza, os fortes versus os fracos. Desta feita, no capítulo 15 de Romanos, nós vamos ler o texto e receber as santas instruções da palavra do Senhor nos termos do apóstolo Paulo. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, concordemente e a uma voz, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui. Esse é o primeiro parágrafo de 2 que Paulo vai encerrar a questão dos fortes e dos fracos. Vou começar com 2 exemplos para ilustrar aonde eu quero chegar, ainda que eu já tenha cantado a bola quando falei com as crianças. Porque meu objetivo hoje é responder à pergunta que eu entendo estar respondida nesse texto. Para que serve a força dos fortes? Há uma cena icônica nos cinemas, nos filmes, há uma cena em um filme em específico que, no meu entender, ilustra bem essa questão. Talvez seja uma das cenas mais famosas do cinema. O Sylvester Stallone conseguiu protagonizar cenas muito icônicas para a cultura de uma maneira geral. Em uma delas, depois de já ter feito vários filmes sobre o mesmo personagem, Rocky Balboa, agora ele é um aposentado boxeador que é dono de um restaurante. E ele é convidado a voltar para os ringues. E há uma certa resistência. Seu filho, que acompanhou todo o trajeto do pai e viu as dificuldades pelas quais ele passou, está tentando impedi-lo de entrar no ringue e se machucar. Entende que ele já está mais velho. Mas o medo dele é justamente que a fraqueza dele seja evidenciada na luta e ele venha a perder. E ali nós temos uma lição muito interessante sobre o que significa ser forte. E normalmente a gente acha que o forte é aquele que ganha. O forte é aquele que vence. O forte é aquele que derrota. Normalmente é assim. A vida parece ser feita ao redor disso. A vitória é dos fortes. Mas a gente canta por aí que não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor. E aí, Rocky Balboa vai ensinar o seu filho um conceito de força que é estranho para o mundo, razão pela qual o texto ficou conhecido. O ponto do menino era: pai, você não tem condições de vencer. O ponto do Rocky era: não se trata de vencer, se trata de ser quem você é. E aí vem a frase: não se trata do quanto você bate, mas do quanto você apanha e permanece de pé. Isso é força. A minha pergunta é: por que Deus nos fez fortes? A segunda ilustração vem da nossa própria história, da vida, um pouco mais prática e menos metafórica. O objetivo final de tanto ensino e do fato de Deus ter dado a cada um de vocês aqui, presente, a oportunidade de ler e de entender, de certa forma, o que estão lendo, de ter uma inteligência um tanto quanto
chamativa. Eu já fui pastor em muitas congregações, muitas, né? Ai, nossa, quantas muitas, né? Como melhorar isso? Já fui pastor de muita gente, isso é verdade. Já passei por muitos lugares e já tive a oportunidade de conferir com quem me ajudou a pastorear em outro lugar que essa congregação é diferente. Um tanto quanto desafiadora. Não dá para fazer por menos, senão aparece alguém questionando ah, a nossa abordagem, não é? A sensação que a gente tem é que a gente é forte. É uma sensação um tanto quanto gostosamente incômoda. A gente se compara com outras congregações, abordagens, e fala assim, lá a gente recebe uma comidinha melhor. Lá o povo aprecia o prato melhor. Porque não é só receber boa comida. É horrível quando você faz uma comida excelente e a pessoa come e não te elogia, né? É gostoso quando alguém aprecia a sua comida, não é? Gostoso quando alguém come com gosto uma comida gostosa. E a gente termina e fala, poxa, recebi um banquete hoje, vou ver se todo mundo percebeu. Percebeu também? Pô, bacana, a gente tem... É gostoso isso. Chega uma hora que a gente começa a se achar forte. Se, não se animem, que eu não estou dizendo que é. Se for verdade, a pergunta permanece. Por que Deus nos fez fortes? Quando eu era mais jovem, bem jovem, porque eu tive leucemia aos 14 anos, eu era muito forte fisicamente. Voltar para a academia vem sendo uma lição de humildade. Eu ainda não pego o peso que eu pegava antigamente. Não vou dizer que idade para vocês não ficarem me chamando de velho. É uma lição de humildade, né? Eu me lembro quando eu comecei a pegar a barra, não tinha nada na barra. E eu falava, que absurdo, põe umas bolachas aí que eu sou forte. Aí ela falou assim, vamos tentar só com a barra, faz os exercícios. E era curioso como a vergonha que você passa, né? Ser homem grande, sofrendo para levantar uma barra vazia. Você fala, gente, o que tem essa barra aqui, meu Deus do céu? Né? Um peso invisível. E eu, né, que eu não quero, a gente é orgulhoso, não quer perder por menos, terminava a barra e eu tirava os pesos invisíveis. Ah, pensou que estava vazio, né? Ninguém achava que eu não estava fraco. Quando eu era mais novo, eu era muito forte, um touro. Realmente muito forte. E eu me achava forte. Até um dia que Deus tirou aquilo que eu me gabava mais, a minha força. Vocês não têm ideia de como aquilo foi para mim uma lição. Todo mundo vendo por fora, eu passando mal, eu sofrendo, eu com dor. A coisa que mais mexia com o meu orgulho era a minha força. Eu sempre fui, até os meus primeiros 14 anos de vida, eu fui conhecido pela minha força física. Eu era realmente um tourinho. Grande, forte, fiz algumas proezas das quais eu não me orgulho, demonstrações de forças desnecessárias. Aí eu fiquei doente. E eu gostava de uns tênis grandes de basquete, aquele que ficava com a língua para fora assim, sabe? Tênis grandão, Lecheval, sabe? E eu me lembro de sair do hospital, botar o tênis e de não conseguir tirá-los do chão por causa do peso. Andava chutando a perna para ver se eu conseguia tirar o tênis do chão, de tão pesado que eles me pareciam, porque Deus drenou, tirou a minha força. Eu me lembro de cenas como a minha mãe tentando fazer eu comer alguma coisa, e ela encheu uma caneca de... Foi quando ela percebeu que tinha algo errado, inclusive. Eu estava reclamando de umas manchinhas na minha perna, de uma fraqueza, de umas dores, eu não estava conseguindo comer, e ela preparou, que para minha mãe tudo resolve com café com leite, então ela preparou um café com leite, encheu uma caneca de café com leite, eu estava tão desesperado que eu estava topando café com leite. Ela encheu a caneca, falou, toma meu filho, vê se eu consigo pelo menos beber isso. E eu me lembro da força que eu fiz para erguer a caneca e de como eu preferi inclinar a caneca na mesa para poder tomar.
Aí ela falou assim, tem algo errado. Você está com dificuldade de erguer uma caneca, um café com leite? Você está pensando que é uma caneca desse tamanho, que tinha 1,5 litro? Não, uma caneca normal. Vocês têm noção do que é alguém fazer força para tirar uma caneca da mesa e não conseguir? Alguém que antes era conhecido por ter a força de um adulto? Deus tirou a minha força. Anos depois, ele me recuperou a força. Não totalmente, mas aqui estou eu. Pelo menos de pé eu consigo ficar. Deus me deu outras forças, intelectuais, inclusive. Eu não sou falso humilde. Todo mundo sabe os limites que tem, só finge que não. A pergunta que eu quero levantar para você esta manhã é: por que Deus te fez forte? Não é todo mundo aqui que é, mas alguns são. E mesmo aqueles que não são, serão. Porque #aqui não. E aqui não é lugar de fraco. Aqui o fraco será tornado forte e o forte mais forte ainda. E a pergunta é: para quê? Qual é o objetivo? Não é por quê. É para quê? Qual é o objetivo final? Para que Deus deu força ao forte? Para que serve a força dos fortes? Eu entendo que é nessa hora, no capítulo 15, no início do capítulo 15, que Paulo vai começar a responder essa pergunta. Esta será, irmãos, a terceira vez em que o apóstolo Paulo repete a mesma injunção de suportar o fraco. Então, quando a minha filha Riane perguntou sobre o que ela deveria tratar com as crianças, e eu falei, o fraco sendo ajudado pelo forte, ela falou, de novo? Eu falei, pois é, a terceira vez que o apóstolo Paulo vai tocar nesse assunto. E ainda vai voltar nesse assunto mais um pouquinho semana que vem. Você vai aprender tudo que você precisa aprender sobre ser forte. E Paulo vai concluir aqui suas palavras sobre a liberdade cristã e sobre o amor cristão agora, fazendo uma referência ao exemplo de Cristo. Só que aqui não é apenas para que você imite a Cristo. Eu entendo que nesse texto existe sim um para quê. Mas para isso a gente precisa relembrar sobre o que é que a gente estava falando, que já faz um tempinho esse negócio de Romanos, né? A gente fala Romanos, volta. Vamos lembrar, tá? Vamos lembrar. O contexto em Roma, talvez por conta da cultura do império, eu estou falando isso porque, apesar de não ser exatamente a mesma questão de Corinto, o comportamento e a reação era a mesma. O forte maltratava o fraco. Mas porque o Império Romano era assim, era o melhor império que tinha, atropelava mesmo. E os romanos tinham por cultura a humilhação do perdedor. Eles faziam uma procissão em que os fracos eram aplaudidos, porque no Império o aplauso não era para os vencedores, era humilhação, era um aplauso irônico do tipo, parabéns, você perdeu. E havia uma procissão em que na frente ia o exército vencedor e atrás, como que num desfile de escola de samba, os perdedores iam lá atrás. Paulo faz uma referência a isso quando escreve aos Coríntios, dizendo, nós fomos colocados na última ala, na ala dos perdedores. Nós que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, não era incomum encontrar dentro da igreja pessoas que reverberavam a cultura. Nada diferente de hoje em dia. Nada diferente de hoje em dia. Se você abrir qualquer rede social, qualquer repositório de vídeos, você vai encontrar pessoas falando sobre como ser forte e como desprezar o fraco. Nem que esse fraco seja você mesmo. Despreze sua fraqueza, valorize sua força, blá, 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 seja um vencedor, né? E por aí vai. Nós estamos de volta ao Império Romano. E os romanos, na igreja, faziam igual, julgavam e desprezavam uns aos outros porque discordavam sobre, no caso do nosso contexto, comida, dias sagrados e coisas que tais.
E a fim de eliminar essa discórdia, Paulo ensina que eles deveriam eliminar essas pequenas coisas de discordância, passando por cima delas, usando para isso a ponte da graça. O problema é que, para eliminar essas discordâncias, precisava haver uma concordância na fé. Aqui nós chamamos agora há pouco na oração de habitação. Quando a gente ensina alguma coisa aqui, não é para você avaliar para ver se você concorda. Pregação não está sob júdice. Quando você ouve a exposição da palavra de Deus, a única coisa que você tem que verificar é se ela é fiel ao texto. Se for, submeta-se. Já aconteceu de, em exposições em que eu era o pregador, alguém levantar a mão para contrapor-se e eu ter que, pela autoridade que me foi concedida pela imposição do presbitério, silenciar o opositor. Não é hora, não é momento. Aqui se reúne o povo de Deus para ouvir de Deus as suas santas instruções. É fiel? Submeta-se. Eu não concordo. Lamentavelmente, a gente vai ter que estudar para ver se de fato há algum erro na exposição ou se o erro está em você. Mas o pai não negocia com o filho as suas ordens. O pai orienta o seu filho. O pai ensina o seu filho. O pai guia os seus filhos. Mas não negocia as suas ordens. Então essa é a razão pela qual a gente fica quietinho ouvindo a mensagem. Primeiro, para prestar atenção se o texto está sendo exposto. É fiel? Vou ter que mudar de vida. Vou ter que me submeter, vou ter que mudar de ideia. Eu estou equivocado. Parece um tanto quanto opressor, não é? Um tanto quanto impositivo, porque nós não estamos numa democracia. Isso aqui não é um debate. É o reino de Deus. Deus reina e nós, em humilde submissão, servimos. Tanto é que a gente é chamado carinhosamente de servo de Deus, ainda que a palavra seja exatamente aquela para escravo de Deus. Estou dizendo isso porque os romanos tiveram essa dificuldade. Paulo vai ter que usar da sua autoridade para mostrar que essas concordâncias na fé, ou seja, para que eles habitem na mesma fé, tenham uma raiz comum. Paulo vem argumentando que essa raiz comum é a graça de Deus em Cristo Jesus. Neste momento, então, depois, por que eu estou dizendo isso? Porque parece que é assim que termina o capítulo 14, não é? Que ele fala sobre a fé que deveria fazer com que a gente, ao invés de atropelar o fraco, que a gente o tolerasse, essa fé, ela deveria fortalecer-nos ao invés de ser um momento para o nosso juízo, para que nós não nos julguemos uns aos outros. Agora, no capítulo 15, verso 1, Paulo começa, no meu entender, a responder a pergunta para o que é que Deus te fez forte. Porque agora ele vai falar aos fortes. Não, ser forte não é ruim, não. E ser forte não é orgulho. Olha como é que Paulo começa o capítulo 15. Mantenha sua Bíblia aberta lá. Ora, nós que somos fortes. É uma das coisas horríveis, né? Eu falei que eu ia começar com duas metáforas. A segunda, contei algumas histórias aqui, mas a segunda metáfora vem do treinamento de aconselhamento. Eu tive a oportunidade de ter conselheiros treinados e ter um ministério de aconselhamento na igreja em que eu era pastor. E eu fazia periodicamente com eles uma reunião para discutir os casos e ajudá-los na orientação dos casos de cada um dos conselheiros. E eu me lembro de um conselheiro que estava no início da sua carreira cristã como conselheiro e da dificuldade que ele disse para mim. E demorou para assumir, mas foi um momento muito importante para todos nós, porque no momento que ele finalmente assumiu, eu percebi que todos tinham a mesma dificuldade. Você sabe qual é a maior dificuldade de um conselheiro bíblico? Vocês não vão gostar de ouvir. É lidar com gente burra. Chato, né? É feio dizer isso. Mas é verdade. A pior coisa de você aconselhar alguém é igual ao aluno. A gente gosta de aluno que dá trabalho, que a gente gosta de ensinar. Mas quando o aluno dá muito trabalho, mas muito, a gente começa, filho, vamos andar aí, vamos para a próxima unidade. Vamos, continua, progride.
Uma das dificuldades que eles tinham era, eu me lembro dessa cena, mas pastor, meu aconselhado é muito burro. Eu não tenho paciência, eu ensino, o bicho não aprende. E ele queria passar para frente o menino. Vai, pega ele aí, fica com o senhor que tem paciência. E esse texto fala de paciência, que é uma coisa que a gente precisa de pessoas que, né, dão aquela patinada, dão uma repetida, dão uma segunda volta na roda. E a gente tem dificuldade com quem tem uma certa lentidão para aprender, uma certa resistência, como diz um professor nosso, é impermeável ao conhecimento. Gostaram dessa? Pois é, eu me lembro disso e a maior dificuldade que todos nós temos é lidar com quem discorda de nós e tem dificuldade de enxergar as coisas da nossa perspectiva. A pergunta é, por que Deus te deu clareza? Eu contei para ele o que eu conto para vocês. Elias conseguia ver o que Eliseu não conseguia. E ao invés de Elias dar um pescotapa em Eliseu e falar para de bobeira, como o Batman fez com o Robin no meme conhecido, Elias abraça Eliseu e diz assim: Deus, tem misericórdia do pobre Eliseu, deixa ele ver o que o Senhor me mostrou. E ele enxerga o exército do Senhor ao redor deles. E ele fala, mas você estava vendo essa milícia celestial o tempo todo? Eu estava. E naquele episódio, Elias é levado para o céu ainda vivo. Qual é, então, a função da força? Eu entendo que há duas funções aqui. Por isso eu quero dizê-las, mas eu preciso mostrar isso no texto para vocês. A razão pela qual Deus te fez forte foi para proteger o fraco imitando a Cristo. Vamos ver? Os primeiros versos, não é? Ora, nós que somos fortes, o que a gente tem que fazer? Devemos suportar. Aqui é de dar suporte, não é de aguentar, não é de ter paciência, de dizer, ó, Deus, dá paciência para a gente suportar a chatice do fraco. Não. É de estender o braço forte e aguentar um peso que eles não aguentam. Qual? Eles. Você já reparou que é assim com criança? Criança não aguenta o próprio peso? Chega uma hora que ela cansa e pede colo. E aí você fala, tá pesado. Sim, tá pesado, a gente sabe, por isso que ela não aguentou ficar em pé. E a pergunta é, por que Deus te deu braço forte? Para aguentar o que os outros não aguentam. E eu vejo assim, há várias implicações disso, inclusive aquelas em que nós temos homens hoje em dia que são tão fraquinhos e tão preguiçosos que querem dividir o peso com as suas esposas em qualquer ordem. A razão pela qual Deus fez homens mais fortes que mulheres, a razão pela qual Deus deu uma inteligência mais para uns do que para outros, a razão pela qual alguns de vocês amadureceram espiritualmente mais rápido do que outros, é para dar suporte, aguentar o peso dos mais fracos. Homem, Deus te fez mais forte porque a sacola mais pesada do mercado tem que ir para a tua mão. A razão pela qual Deus te fez mais inteligente é para te dar paciência, para ensinar o teimoso. A razão pela qual você é tão sabido e tão maduro não é para mostrar para os outros a sua maturidade. Devemos suportar, sim, as debilidades dos fracos. Ninguém quer ser chamado de débil, mas um dia todos nós fomos. Quem quer? É feio, é chato, é desconfortável, mas é para isso que Deus nos fez aos fortes. Me permita aqui, por uma questão até retórica, me colocar no lugar dos fortes, mesmo que em alguns pontos eu não seja. Mas me permita usar dessa retórica, tá? O objetivo de Deus ter dado para alguns de nós a força, vou repetir, quer física, quer intelectual, quer moral, é para proteger, não para destruir os fracos. O pior exemplo que eu ouvi numa aula de aconselhamento foi a de um marido agredindo a esposa.
Porque aquilo me chamou a atenção quando, em determinado momento, o professor, na época, o Dr. Davi, disse o seguinte: aquele a quem Deus deu o dever e a força para proteger se tornou o agressor, para quem a vítima pedirá ajuda. Aquilo bateu em mim, no meu coração, de uma tal forma que eu falei: Deus amado, é isso. Esse é o problema. Existe uma razão para a qual Deus deu a força para o forte. E essa razão é proteger o fraco. E às vezes não se trata de vencer a guerra, se trata apenas de dar as costas para que o fraco não seja atingido. E você sim, porque você aguenta. Ele não. É um dever dos fortes suportar as fraquezas dos outros. Sua força, meu querido, te faz devedor dos fracos. São os fortes que têm que suportar os fracos, não o inverso. E muitas vezes na igreja a gente vê essa inversão. O forte chato tendo que ser aturado pelo fraquinho. Porque o outro, como nós também dissemos ao longo do culto, usamos da nossa liberdade cristã para ferir a mente mais fraca, a consciência mais fraca do nosso irmão. Errado. Muito errado. Afinal, quanto mais forte nós somos, mais devemos suportar a fraqueza dos outros. A razão pela qual Deus junta gente fraca sem alça é porque você tem mais força para aguentar, tem mais braço para segurar, você aguenta mais. Eu já estava mais fortinho alguns anos atrás, quando a gente teve que viajar para a África. Mas as meninas eram muito pequenas, podiam ajudar muito pouco. E a gente tentou usar toda a franquia de malas para encher o máximo possível para viajar. Só que, né, eu botei uma mala para mais novinho, uma mala para mais velhinho, uma mala para a senhora, uma mala para o senhor. Sabe para onde essas malas foram parar? No meu braço. Então estava lá, as princesas andando na frente e eu parecia um camelo do deserto, com mala para tudo quanto era lado. Cheguei todo marcado. Vocês não me ouviram, é que vocês não me conheciam na época. A minha esposa está lá. Nem foi assim. O que não era seu braço, né, querida? Não houve reclamação, não houve lamúria. Eu estou brincando aqui, obviamente, para mostrar o quê? Por que Deus me fez mais forte? Por que Deus me deu o que não deu a elas? Para que eu aguentasse o peso. E olha que elas ainda assim chegaram cansadérrimas da viagem. Não interessa. Eu fui disposto e preparado para chegar, deixá-las em casa e sair para comprar chão, porque eu não sabia se a gente ia ter onde dormir naquela noite. Com o fuso horário todo, não interessa. Ah, mas o senhor é mais forte do que eu, pastor. Sim, você é mais fraco mesmo. Mas vamos fazer uns exercícios aí. Quer moral, quer intelectual, quer fisicamente. Aqui o ponto não é o fraco, o forte é o alvo aqui. Veja o verso 2. Cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, como também Cristo não se agradou a si mesmo. Quanto mais fortes somos, mais devemos suportar a fraqueza dos outros. Quanto mais se fortalecemos fisicamente, intelectualmente, moralmente, mais devemos considerar vergonhoso ferir pessoas mais fracas, mais jovens, mais imaturas, devido à sua idade, ou devido à sua imaturidade, ou devido à sua recém-chegada na fé. Sabe como a gente zomba o irmão que acabou de chegar e não sabe a diferença entre o arminiano e o calvinista? Nossa, você não sabe a doutrina da eleição. Nossa, como é que fez pública a profissão de fé? Meu Deus. Como assim você nunca leu o Joia-Verso? Né? Percebe? E a gente fala isso, não sabe nem quem é. Outro dia eu estava falando lá sobre vários nomes da teologia, da filosofia, e achando que os meus alunos estavam acompanhando. Eu falei, e aí, vocês gostaram? Eu falei, não.
Não reconheci nenhum dos nomes, não sei nem do que o senhor está falando. Joia, vamos começar do começo. Tive que dar um passo atrás, 2 atrás, 3 atrás, 4. Chegar bem no básico. E a pergunta é, por que Deus me deu um doutorado? Para que eu fale só com aqueles que estão à altura do meu conhecimento? Não. É para eu ter a capacidade de sentar com as crianças. Como Jesus, o Deus eterno, que disse, deixa elas chegarem, eu quero falar com elas. Deus não falou assim, eu só falo com adulto. Eu me lembro quando eu pedi não, né, porque eu posso, né, usar a divisa, e falei assim, eu quero dar aula para as crianças. E os adultos resistiram. Não, você é o pastor, você estudou, você tem que dar aula para os adultos. Ao contrário, o forte precisa cuidar dos fracos. E se um dia a gente tiver que ter aulas de escola dominical, não interessa em que horário, saibam que eu vou dar aula para as crianças também. Eu gosto, é importante. Ah, mas você não estudou tudo isso para ficar dando aula para criança, né? Foi. Uma das coisas que o mestre do meu mestre, o professor do reverendo Vadislau, o reverendo J. Adams, fazia com os doutorandos, era uma vez levá-los até a escolinha de crianças, quando eles recebiam crianças ali, e levá-los para dar aula para as crianças. Ele dava uma aula super complicada sobre pressuposicionalismo, todo mundo adorava a aula. Ele falava, joia, agora é a vez de vocês ensinarem. Pronto, onde? É aula de mestrado? É aula de graduação? É pós? Aí ele levava um monte de criança, falou, o que é isso aí? Eu falei, eu quero que vocês ensinem o que eu ensinei lá para elas. Mas aí não dá, né? Você não. Dá sim, vocês vão dar um jeito de fazer isso. Como? Pois é. Deus fez você forte para proteger o fraco. Você deve considerar sempre vergonhoso alguém mais forte, em qualquer circunstância, ferir alguém mais fraco, mais jovem, mais inexperiente. Não é exatamente assim que acontece no mundo secular, só que o inverso? Quem tem mais experiência zomba de quem tem menos? Que o empregado zomba do estagiário, o supervisor zomba do empregado, o gerente do supervisor e o dono de todos. Vocês sabem que é assim, não é? Deus está dizendo, faça o inverso. Lá fora, na igreja, na família. A força da fé e do Espírito não servem para exibir-se. Não serve para você se exibir sem tato ou cuidado. Transformar a sua força e a sua liberdade, aqui no caso a força, ela é um indício de liberdade em Cristo, transformada em algo que pareça ou cause tropeço ao seu próximo. Em vez disso, a força deve ser demonstrada em tolerância e aceitação do fraco. É uma das coisas, né? Aqui só entra quem for bom. Não, aqui entra os ruins. Ah, mas a gente é muito bom. Exato. Se somos mesmo. Se essa congregação for forte, os fracos são bem-vindos aqui. Você é bem-vindo aqui. Você que não sabe nada, você que sabe tudo, você que está dando aula e você que não sabe nem do que é para dar aula. Você que não sabe qual é a ameaça pagã. Você que não sabe qual é a ameaça cristã. Você não sabe nem do que eu estou falando. Você é bem-vindo aqui. Esse é o seu lugar. E a maior evidência de que você tem uma mente verdadeiramente robusta, de que você tem um coração verdadeiramente forte, é não insultar arrogantemente uma pessoa mais fraca, não zombar da sua fragilidade, é mostrar-se capaz de dar suporte, de proteger com nobreza a fragilidade de alguém e apoiá-la. Foi para esse propósito que Deus lhe concedeu firmeza na fé. Você sabia que essa maturidade toda, esse conhecimento todo que você tem, é dom de Deus? Deus te deu. Não se esqueça que foi Deus quem arranjou as coisas assim, e Deus se agrada que o mais forte sirva o mais fraco. Como eu disse, qual que é a função? Para que você foi feito forte? Para proteger o fraco, imitando a Cristo. Porque também, olha o verso 3, Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias do que te ultrajavam caíram sobre mim.
Já já vou falar mais sobre a citação. Mas lembre-se de que foi para esse propósito que Deus te concedeu firmeza de fé, foi para esse propósito que Deus arranjou a vida, fazendo com que o mais forte sirva o mais fraco. Por quê? Porque o Filho unigênito do Pai serviu os fracos. A gente é forte, né? Ai, como a gente é forte. Aí você é lembrado que não tem um salvo que não é fraco perante o Deus forte. Reverendo Ladislau sempre contava a história de uma rua, e eu já tive a oportunidade de trabalhar numa rua que tinha 4 igrejas, que a igreja se dividiu, eles brigaram. E a igreja chamava Igreja da Oração Poderosa. Aí eles brigaram, racharam. E aí, na mesma rua, o povo que saiu fundou uma nova igreja. Chamava Igreja da Oração Mais Poderosa. E aí ele falou assim, eu vou abrir uma igreja naquela rua. E vai chamar também alguma coisa de Oração Poderosa. Só que eu vou mudar o nome. Ele falou, aí a gente ficou curioso. Qual o nome da sua igreja, reverendo? Ele falou, Igreja da Oração Fraca no Deus Poderoso. A gente esquece disso. A gente esquece que nós somos os fracos a quem Cristo suportou. Gente, se você nunca leu os evangelhos, você nunca perdeu a paciência com Pedro, Tiago e João num barquinho. Pensa um povo ruim de ensinar? Eram os 12. E Jesus andou com eles 3 anos e nunca perdeu a paciência. Só quando Pedro resolveu impedi-lo de descer a Jerusalém para entregar sua própria vida. Aí era demais. Perceberam? Quando ele fala assim, Jesus não se agradou a si mesmo, você tem que imitar a Cristo, nem precisaria dizer, mas somos imediatamente remetidos ao relacionamento com Deus em Cristo. Ele, sendo imensuravelmente forte, suportou a nossa fraqueza. Ele foi o primeiro, não foi Paulo, foi Cristo o primeiro a se fazer fraco para com os fracos e fortalecê-los na força do seu poder. E ele foi o primeiro a se fazer fraco para ganhar alguns. Paulo era apenas um imitador de Cristo. Você é um fraco. Sabe, esse é o problema do evangelicalismo hoje. Está se achando demais. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Deus vem me salvar porque eu sou precioso demais. Não podia jogar uma coisa dessa fora. Jogar tudo isso no lixo. Mas Deus tinha que salvar, né? Porque vai me perder como adorador? Um adorador dessa estirpe? Não, Jesus veio aqui me salvar. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Está errado. Você não vale nada. E Deus podia facilmente abrir mão de tudo, não é só de você. Deus podia ter pego, quando era pequeno eu falava assim, Deus podia ter pego o planeta Terra e ter feito assim. Vamos fazer de novo? Deus podia ter pego o planeta Terra e ter feito assim, ó. Mas ele resolveu resgatar o fraco. E você aí passando o carro em cima do fraquinho. E você aí querendo mostrar o seu conhecimento para cima do fraquinho. E você querendo usar a sua força para vencer o fraco. Não, a sua força foi feita para protegê-lo. Deus, o imensuravelmente forte, fez do fraco um forte. O forte é Cristo, nós os fracos, e como ele fez conosco, nós devemos fazer proporcionalmente aos nossos irmãos. E no nosso caso, quanto mais forte formos em juízo mental, conhecimento ou espiritualidade, é apropriado que nos conformemos com as fraquezas dos outros, em vez de nos tornarmos orgulhosos, insolentes e nos agradarmos a nós mesmos, porque é muito mais agradável, vocês reconhecem, lidar com gente que entende o que a gente entende, conhece o que a gente conhece, concorda com o que a gente concorda, pensa como a gente pensa, é muito mais agradável. Ter paciência com quem discorda ou ainda não chegou a entender, dá trabalho. Assim como Cristo desceu ao nosso nível para nos levantar gradualmente à sua estatura, não, nós nunca vamos nos tornar iguais a Cristo. Não entenda mal. Mas nós devemos crescer
a cada dia à estatura de Cristo. É próprio que nos esforcemos para imitar o seu exemplo, estimulando o nosso próximo a uma verdadeira piedade. Cristo não carregou as próprias transgressões, carregou as nossas. Agora, ninguém precisa carregar as transgressões uns dos outros. Então, carreguemos uns aos outros. Você nem precisa carregar os fardos do pecado do seu irmão, isso já foi carregado em Cristo. Todo mundo agora virou um fardo leve. Não é tão difícil assim. Ah, mas aquele irmão é insuportável. Não, dá para suportar sim. Se Cristo suportou o pior dele na cruz, expiando os seus próprios pecados, então nós não devemos também suportar e corrigir as fraquezas dos irmãos, uma vez para comparar as fraquezas dele com as nossas transgressões a Deus? É verdade que Cristo colocou os interesses dos outros antes dos dele, mas eu quero chamar a sua atenção agora para a citação, porque ela leva a gente para a segunda lição desse texto. Como eu disse, são duas. Olha lá. Dependendo da Bíblia que você tem, no verso 3 está até separado aí, porque Paulo introduz com a fórmula típica, né, como está escrito, e ele cita o Salmo 69, verso 9, que eu descobri é o salmo mais citado do Novo Testamento. Salmo 69. Você devia ler o Salmo 69 com mais frequência. Ele é o mais citado do Novo Testamento. Não sabia, descobri recentemente. Ou fui relembrado recentemente, se um dia eu soube. É verdade que, verso 3, Cristo não se agradou a si mesmo. E a gente pensa assim, porque Cristo colocou a nossa necessidade e as nossas vontades em primeiro lugar. Mas não é bem isso que o Salmo 69 está dizendo, não. Parece que a ideia sugerida aqui pela citação que Paulo faz do Salmo 69, 9, foi que Cristo colocou a vontade de Deus antes da própria. A razão pela qual você vai aguentar o fraco não é o fraco. É Deus. Entendeu? É Deus. É porque Deus se agrada disso. É porque Deus fez isso. É literalmente por amor de Deus. E às vezes a gente fala assim, eu te amo em Cristo. Eu tenho paciência, pelo amor de Deus. Exato. Exatamente. Só que ao invés de você fazer isso como quem está lamentando, hoje você vai dar conteúdo novo para a mesma expressão. É literalmente por amor a Deus. O salmo é dirigido a Deus. Essas palavras implicam que Jesus suportou injúrias e insultos por sua fidelidade a Deus, sendo que ele podia ter feito o caminho mais fácil, sendo inclusive tentado na cruz a caminhar pelo caminho mais fácil. Você não é Deus? Pede para os anjos resolver isso aí, desce da cruz. E todos nós sabemos que ele podia ter feito isso. Sabe por que ele não fez? Porque ele me amou. Não. Ele te amou, é verdade. Mas ele não fez isso porque Deus mandou ele morrer na cruz por você e demonstrar esse amor. Se ele não fizesse isso, você não seria salvo. Era para Deus que ele estava se entregando. Por amor de você, é verdade. Mas era para Deus que ele estava se entregando. Sabe por que você tem que aguentar o fraco? Por causa de Deus. Eu sempre desafio isso, meus irmãos. Eu faço missões que eu tenho um amor pelas almas perdidas. Tem nada. Se tu já encontrou uma alma perdida por aí, você sabe que ela é chata. Que é difícil. Que dá trabalho. Que ela é lenta para aprender. Resistente, rebelde. É difícil. Você ama ela nos primeiros 5 minutos. Odeia o restante. E aí você continua lá. Por quê? Por quê? Porque você já foi assim. Para Deus. Isso quando ainda não é. Você tem que imitar a Cristo protegendo. O que Cristo fez? Por que ele continuou na cruz? Porque ele estava nos protegendo, ele estava dando as costas dele para o chicote que tinha que bater em nós. Porque ele estava recebendo nas costelas dele a lança que tinha que furar nosso abdômen. Porque ele estava recebendo na cabeça dele a coroa de espinhos que tinha que estar na sua. Porque ele estava morrendo a sua morte. Ele estava te protegendo, sendo forte. E é nesse salmo que a coisa começa a se inverter. Porque ele diz, ora,
Tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Só que aqui tem uma coisinha interessante. Então, para que Deus me fez forte? Para que pela paciência e o consolo concordemos para a glória de Deus. Sim, paciência e consolo. Você já reparou numa coisa interessantíssima desse texto? Quando Paulo vai falar, e eu peguei muitos, assim, boa parte dos comentaristas, juro para vocês, se perde nessa hora. Porque muda de assunto, Paulo faz uma pequena digressão e está falando um negócio super importante sobre como Cristo, forte, morreu pelos fracos, aí de repente ele fala sobre método de interpretação bíblica. E eu de repente me lembrei sobre uma aula de hermenêutica. Eu tenho que ensinar para vocês como usar a Bíblia para tirar proveito dos escritos do passado. E eu falei, gente, mas o que aconteceu com o forte lá com o fraco? Que mudou de assunto? Paulo enlouqueceu? Um minuto, sabe, parece comercial de televisão. Eu estou falando uma coisa super importante, mas eu queria falar rapidamente sobre uma coisa muito importante. Como interpretar o Antigo Testamento. Vou ensinar para vocês aqui. Não acho isso, não. Eu acho que Paulo está usando o texto justamente para nos mostrar uma outra coisa. Olha que interessante. O verso 4 diz que as Escrituras dão para você, que é ela que fornece, repare, é das Escrituras que vem paciência e consolação. Você viu aí, verso 4? Agora, olha o verso 5 e vê como é que Paulo se refere a Deus. Vou ler junto para você entender. Tudo quanto foi outrora escrito, uma referência ao Antigo Testamento, foi escrito para o nosso ensino, a fim de que, com o propósito de, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Joia. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros, segundo Cristo. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que, embora todo o Antigo Testamento fale de Cristo, fala para nosso benefício. E que seria um insulto julgarmos que o Espírito Santo ensinou alguma coisa no passado que não fosse importante que a gente soubesse. Porque tudo isso foi ensinado e nós devemos saber com vista ao nosso progresso na fé. E o que é? Bom, paciência e consolo. Ou seja, que as Escrituras Sagradas são a ferramenta ou as ferramentas através das quais Deus opera essas coisas no nosso coração. Essa é a razão pela qual o aconselhamento não pode ser outra coisa que não bíblico. Quer paciência? É Deus agindo pela sua palavra. Quer consolo? Deus agindo por sua palavra. O efeito é aquela doce esperança. Repare que a imitação de Cristo aparece aí no verso 5. E a gente já está caminhando para o fim. Olha os paraquês, olha os a fim de que, está lá, a fim de que, pela paciência e pela consolação, e no verso 6 tem um para quê? Para que concordemente a uma só voz glorifiqueis o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é chamado de o Deus da paciência e da consolação. Note que ao chamar Deus de o Deus da paciência e da consolação, ele atribui a Deus os efeitos das Escrituras, para que a gente não pense que Deus opera essas coisas à parte das Escrituras. Isso é sério. Porque hoje em dia, os evangélicos querem essas coisas direto de Deus. Baixa em mim, é o download divino. Deus me falou, Deus me deu. Não, não, não. Deus opera pela palavra. Ele escolheu assim. Poderia ter feito de outra forma?
Poderia, mas ele escolheu fazer pela sua palavra. Ele criou o mundo pela palavra do seu poder. Ele disse, podia ter pensado, podia ter olhado, podia, sei lá, ter feito, mas ele resolveu falar. Depois ele mandou escrever o que ele estava dizendo e ele deu-nos a palavra. E quando Jesus estava aqui encarnado, era a palavra encarnada, ele disse, agora acabou, né? Ele falou, não, eles têm a lei e os profetas, ouçam-os. Peraí, mas continua usando a Bíblia, texto escrito? Continuará usando a palavra de Deus. Paulo até depois vai chamar ela de a espada do Espírito. Não é brincadeira não, irmãos. Deus agiu nesse lugar. Você reparou que toda vez que, aspas, Deus age, a Bíblia não é nem lida? Eu me lembro. É bom ser seminarista em igreja boa, é difícil ser seminarista em igreja esquisita. Eu fui seminarista numa igreja esquisita. E aí tinha uma musiquinha que eu pedi pro pastor tirar, sabe o que ele fez? Tirou eu. Música, irmã. Por isso que acho que o pessoal fala que Satanás era ministro de música. A música dizia assim, era uma coisa meio mística, uma coisa meio gelo seco. Olha a música. Há um doce espírito aqui. E eu sei que é o Espírito de Deus. Eu sempre imaginava, tipo, uma nuvem meio cor de morango subindo. E fala assim, gente, tem um espírito aqui. Tem um espírito. Não, é o Espírito de Deus. Ufa. É um doce, ficou delícia, coisa boa, né? É igual quando você passa na frente do boticário, você fala assim, há uma loja de perfumes por aqui. E eu sei. Besteira. O Espírito de Deus está aqui. A pergunta é, como é que o senhor sabe? Eu sinto. Não. Como é que eu sei que Deus vai agir nesse lugar? Porque eu vou abrir a Bíblia, eu vou expor o texto e o Deus vai falar. Eu fico imaginando Jonathan Edwards pegando lá no escuro, tentando ler o texto com a sua luzinha, que hoje em dia seria a luz do celular, né? Peraí, que Deus vai falar conosco, o Espírito vai descer, o fogo só um minuto. Ele fala, mas não vai mesmo. Vai, irmãos. Quando a Bíblia é exposta, a palavra é pregada e Deus fala. Quando Deus fala, coisas acontecem. Mas hoje não aconteceu nada. Então você está morto. Porque as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e o seu pastor chama Jesus Cristo. Como é que Deus fala com você? Deus fala com o presbiteriano? Resposta, fala. Mas com que frequência? Toda semana Deus fala comigo. Toda semana. E se Ele quiser falar com você durante a semana, é fácil. Abra a Bíblia e leia. Sabe por que Deus não fala com você durante a semana? Porque você não abriu a Bíblia e leu. Pelo menos uma vez por semana Deus fala com você. Quando você vem no culto, é obrigado a ficar calado ouvindo Deus falar com você por 1 hora. Pelo menos uma vez por semana Deus fala com o presbiteriano. Quer ouvir Deus falar mais vezes? Pegue e lê, como dizia Agostinho. Você ouvirá Deus falar. Fala, mas eu queria ouvir, eu aprendi com um professor meu, mas eu queria ouvir com o ouvido. Como é que eu faço para eu literalmente ouvir Deus falar? Leia a Bíblia em voz alta. É assim que faz. Deus fala, e eu garanto que fala. Há alguns anos atrás, apareceu um irmão pentecostal para se aconselhar comigo no gabinete. Falou assim, eu estou sofrendo porque Deus falou através da irmã, isso, aquilo, e não deu certo. E aí está dando ruim em minha vida, eu queria saber por que Deus não está cumprindo a promessa. Eu falei, pois não, qual é a promessa? Ele falou lá, eu falei, mas essa promessa está na Bíblia, não, irmão? Não, essa é a promessa que Deus deu para a irmã lá. Eu falei, desculpa, você acredita na Bíblia? Acredito. A Bíblia é inerrante, falou tudo coisa boa da Bíblia, acredita. Isso aqui, meu amigo, passou pela prova. Eu tenho certeza que isso aqui é a palavra de Deus. Você tem certeza que Deus falou pela irmã? Tem. O que ela falou está contrário à Bíblia? Tá, com qual das duas você vai ficar? Com a Bíblia. Então Deus não falou pela irmã?
Ele falou, tá, e como é que eu sei que Deus falou? Então, vamos lá, qual que é o problema? Esse. Aí eu abrindo um texto, li. Olha, Deus fala pro meu problema. Eu falei, olha aqui. Deus, olha, não. Ih, mas Deus fala muito, né? Eu falei, você não está lendo a Bíblia? Não. Meu irmão, acabou. Eu literalmente dei como lição de casa ele ler alguns textos da Bíblia. Foram 4 sessões. Hoje, ele mesmo sendo pentecostal, ele anda dizendo por aí que Deus fala com ele. Toda vez que ele lê a Bíblia. Porque ele tem certeza que Deus fala aqui. Mas ele não pode garantir que Deus fale fora. Deus fala conosco. Você que não quer ouvir. O que isso tem a ver? Se você quiser paciência e consolo, se Deus quiser fortalecer-nos e ajudar-nos a ser bênção na vida do nosso irmão mais fraco, não há outro instrumento através do qual Deus vai fazer isso, senão a palavra da paciência e da consolação, porque o Deus da palavra é o Deus da paciência e da consolação. Olha o verso 4 e o verso 5 e veja se não é disso que Paulo está falando. É mais correto afirmar que Deus é o autor da paciência e da consolação e da esperança em nós, do que dizer que a gente produz isso fora do eixo Deus e sua palavra. De novo, quando ele chama Deus, então, de o Deus da paciência, não é que ele aguenta e consola, é que ele dá a você paciência e consolo. O forte não tem paciência para aguentar o fraco, porque está buscando isso fora de Deus e da sua palavra. Eu não tenho paciência, pois que em Deus dele é o Deus da paciência e do consolo. Ele nos adverte que paciência e consolo genuínos e eficazes procedem somente de Deus. Assim como ele é o doador da vida, o doador da vitória, o doador da vitória sobre a morte, o doador da força, ele também vai dar paciência e consolo para o forte suportar o fraco. Por quê? Verso 6. Para que concordemente a uma só voz, canto congregacional. Ele quer que nós falemos e concordemos. Talvez o objetivo mais difícil em uma igreja. Concordar. Ah, mas é impossível concordar. É plenamente possível. Não é a primeira vez que Paulo fala isso. Escrevendo aos Filipenses, ele puxa a orelha de Evódia e Síntique dizendo: vocês tratem de concordar no Senhor. Ah, mas eu discordo. Então dá um jeito de concordar. Como é que faz? Te vira. Vai conversar, vai confrontar, vai ler a Bíblia juntos. Fui aconselhar um casal que estava discordando em relação a um determinado ponto. Coisa pequena, não conseguia entrar em acordo. Resolvemos em uma noite de aconselhamento. Uma pergunta, parece brincadeira? Parece milagre? Não. Eu perguntei assim, qual que é a opinião de Deus sobre o assunto? Ah, como é que a gente faz para saber, pastor? Falei, vocês não estão fazendo essa pergunta. Como é que crente faz para saber qual é a opinião de Deus sobre qualquer assunto? Abre a Bíblia. Abrimos a Bíblia, adivinha quem estava certo? Vocês já sabem, né? Nenhum dos dois. Irmãos, dica para quem quer ser conselheiro bíblico. Existe a versão dele, a versão dela e a verdade. A verdade está sempre com Deus. De repente eles falaram, mas eu jurava que estava certo. Nossa, eu também. Falei, então, os dois estão errados. Vamos fazer igual está na Bíblia. Sabe o que aconteceu? Esse casal vive em paz e harmonia até hoje. De verdade. Parece história, né? O problema é que eles têm RG e CPF. Paz e harmonia. Como é que faz para ter paz e harmonia na igreja? Concordemente e a uma só voz. Glorifiquemos ao nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso ter zelo pela harmonia da igreja. A razão pela qual a gente mantém discordâncias é falta de zelo pela harmonia. É falta de interesse de ter harmonia. O fundamento da harmonia de uma igreja é Cristo Jesus. Um consenso, aqui é pesado, hein? Consenso ou harmonia fora de Cristo é conspiração. Consenso e harmonia em Cristo, eu não achei uma palavra boa que rima com conspiração. Vou usar o termo do Antigo Testamento. É o que a Bíblia chama de
Shalom. Shalom não é paz. Vocês aprenderam errado. Shalom é harmonia. Deus quer que o seu shalom seja perceptível na igreja. Como é que ele faz isso? Pela sua palavra. Essa é a razão pela qual a gente aprende calado e ouve em submissão à exposição do texto, para que todos nós concordemos no Senhor. Harmonia. O alvo da harmonia verdadeira e piedosa é Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo sendo glorificado. Portanto, não basta dizer ou professar com a boca que a gente concorda com as mesmas coisas se não houver a mesma opinião e o mesmo pensamento. Porque o objetivo final dessa harmonia é a glória de Deus. Se nós não estamos buscando harmonia e não estamos buscando concordar no Senhor, nós não estamos glorificando a Deus e você está contribuindo para que essa igreja se decomponha. E você está rasgando o vestido da noiva. Isso é sério. Eu não me meteria com a noiva de Cristo. Juntar versus espalhar. Costurar versus rasgar. Ser forte é para você manter unido quando o fraco quer se separar. É aguentar, é não deixar cair. É dizer, não, fica aqui, a costura é forte. Deus me deu braços para manter a costura forte. Quer seja isso uma questão moral, intelectual ou mesmo física. Deus não é glorificado, ele é blasfemado pelas discórdias e pelas intrigas. Por isso que Paulo bate mais forte na carta aos Coríntios, porque eles estavam divididos, achando que Deus estava abençoando. Ele falou, é por isso que tem tanta gente morrendo. Porque vocês estão divididos e Deus não gosta disso. Corpo dividido é corpo morto. Vocês estão dividindo o corpo de Cristo, não façam isso. Não façam isso. A função da força é, pela paciência e pela consolação, concordar para a glória de Deus. Você é forte para ensinar, você é forte para manter unido, você é forte para demonstrar a paciência de Deus, você é forte para demonstrar o consolo de Deus. Por que Deus deu tanto conteúdo para você? Para na hora do consolo você usar, para na hora da paciência você usar, para na hora do conhecimento bíblico ser usado para abençoar o próximo. E essa é a conclusão a que nós chegamos. Um cristão não vive para encontrar pessoas ricas, fortes e saudáveis, mas para tornar o pobre, o fraco e o enfermo em pessoas assim. Não é também para a gente ficar na mesma, mas é para a gente crescer junto. E o objetivo final dessa harmonia é a glória de Deus, cuja manifestação é um reflexo do que Cristo fez por nós. Eu entendo que esse texto, então, está nos dizendo para quê Deus nos deu força. Para que ao imitar Cristo, a gente proteja o fraco, e na medida que a gente demonstra paciência e consolo, nós concordemos para a glória de Deus. E que Deus permita que a nossa igreja experimente isso. Força no Senhor, para a glória de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.